E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? O culto de domingo à noite aqui na Igreja Dunamis terminou nesse instante. Eu ministrei sobre a passagem de Lucas, capítulo 8, que é um texto bem interessante. Quem me acompanha há mais tempo sabe, é uma das minhas passagens prediletas. E nós falamos sobre fé e sobre as coisas da vida que às vezes surgem tentando nos impedir ou nos prejudicar e como nós podemos tomar a iniciativa para repreender, para desfazer, em nome de Jesus, as coisas que vêm da parte de Satanás, para nos causar algum mal. Um abraço, beijo no coração, assistam aí a mensagem. Gente, nesses dias nós estivemos ministrando uma super classe sobre fé e foi muito bom. Quem esteve presente aqui? Quem não veio? Vocês podiam se retirar, por gentileza? Foi bom ou não foi? Eu vou aproveitar que o ensejo foi sobre fé, falamos bastante sobre isso, e eu vou fechar hoje à noite continuando na mesma pegada. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou ministrar uma ministração que sempre que eu posso, eu a repito. Porque eu acho que é um dos textos mais importantes do Novo Testamento que mostram várias características sobre Cristo, sobre Deus e sobre o procedimento que o crente deve ter como imitador de Jesus Cristo. E ele mexe com coisas profundas. É um texto que parece simples demais, aparentemente inútil para se transformar numa mensagem. Poucas pessoas pregam sobre ele, mas para mim é um dos mais importantes. Ele está entre os meus textos favoritos do Novo Testamento. Quem me acompanha há mais tempo deve saber que eu estou me referindo a Lucas capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 25, que é uma passagem muito interessante que fala sobre uma tempestade de vento que aconteceu naquele dia, naquele lago, quando Jesus Cristo decidiu com os seus discípulos em passar de uma margem para outra. E você pode abrir lá que a gente vai dar uma olhadinha, tá? Lucas capítulo 8. Lucas 8, 22. O texto começa aí. Todo mundo achou? Lucas 8, 22. Aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago. O lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como também é chamado, é um lugar relativamente tranquilo. Mas em algumas situações, em determinadas épocas do ano, vêm esses ventos doidos do nada e faz com que ele se torne uma espécie de mar revolto. Tá? É um lago, também chamado de mar, mas é tranquilo, só que por uma casualidade do destino, às vezes acontece isso. E o que é interessante é que o texto aqui que a gente está lendo, e a gente vai estudar hoje à noite, ele mostra que foi num dia daqueles que Jesus Cristo simplesmente queria passar de uma margem para outra, que aconteceu que enquanto navegavam, diz o versículo 23, enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem o perigo de só sobrar. Essa palavra só sobrar seria mais ou menos a mesma coisa que naufragar, tá? Eles estavam correndo perigo de morte, ou perigo de vida, como algumas pessoas falam. Eles estavam correndo o risco de morrer, naufragando e afogarem. E é interessante que você observe, porque a gente vai ler do começo ao fim a história e vamos fazer algumas paradas, e vamos comentar sobre o que está por trás de algumas declarações dos versículos, e eu quero que você venha comigo me acompanhando no raciocínio, porque a gente sabe que Jesus Cristo estava em comunhão com Deus. Jesus Cristo fazia a vontade de Deus. Jesus não estava em pecado. Mesmo assim, aconteceu naquele dia com Cristo, de a própria natureza que Deus criou se levantar contra ele, contra o seu desejo de realizar um determinado propósito. Foi Cristo quem teve a ideia de sair de uma margem para outra. Foi ele quem quis fazer a travessia. E cansado como estava, obviamente, foi dormir. E tem muita coisa, muitos elementos aqui que devem ser explorados, e eu vou falar explicitamente, e eu espero que alguns de vocês não se assustem. Mas muitas vezes nós olhamos para o texto bíblico e nós não entendemos o que ele está falando. Vemos o texto falar sobre Jesus no mesmo barco com os discípulos. Vocês podiam dizer, ele estava no mesmo barco?
Vamos lá, só os vivos agora, vai. Ele estava no mesmo barco, mas sempre queremos enxergar Jesus como onisciente, onipresente e onipotente, o controlador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E é claro que o Novo Testamento demonstra as suas características divinas, e isso se torna patente em diversas ocasiões. Mas eu acho que às vezes estamos exacerbando um lado da realidade humana de Cristo, eu digo, os aspectos divinos desta sua encarnação, e a gente não está percebendo o óbvio, o lado limitado, o lado fraco, o lado vulnerável, exatamente porque ele se tornou como nós. Em João capítulo 6, versículo 38, ele mesmo disse, porque eu desci do céu. Ele disse, eu desci do céu. Gente, ele veio porque quis, havia um propósito, havia um objetivo. O versículo não está dizendo que ele caiu do céu. Nós sabemos que tem um personagem que caiu, saiu de lá e veio parar por aqui. Mas Jesus não caiu, ele disse, eu desci, ô glória. Ele veio com um propósito, mas como ele veio? Como ele desceu? Em que estado ele saiu de lá e veio para cá? O restante do versículo deixa isso claro. Ele diz, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está dizendo com todas as letras que a partir do momento que ele desceu, ele passou a ter uma vontade própria, característica do seu estado atual depois de ter descido. Ele passou a ter uma vontade própria que não deveria ser feita ou praticada, que não era igual à vontade de Deus. Porque se a sua vontade própria, que ele passou a ter depois de ter descido, fosse exatamente igual à vontade de Deus, ele não precisaria se precaver em não fazê-la, porque ao fazer a sua própria vontade sendo igual à de Deus, ele estaria fazendo a vontade de Deus. Amém, gente? Então, ao descer do céu, ele assumiu a nossa natureza, a nossa humanidade, a nossa limitação. De fato, numa descrição mais vívida sobre este processo de descida, que é bom lembrar, não para na terra, inclusive ele desce, como diz as Escrituras, às regiões mais inferiores da terra, mas a mensagem de hoje não é sobre o processo de descida de Cristo, para que ele fosse colocado por Deus acima de todo nome. Mas é interessante observar que na descrição mais vívida de Paulo em Filipenses capítulo 2, ao falar do seu processo de descida, ele diz que ele estava antes de descer, na forma de Deus. Ele subsistia como Deus, na forma de Deus. Enquanto ele esteve no céu, ele estava com Deus e ele era Deus. Mas Deus é um espírito. E você sabe que um espírito não tem carne e ossos como vês que eu tenho. Mas Jesus não permaneceu lá, porque ele não tinha em vista somente o que era seu. Pensando na redenção humana, ele abandonou a sua posição privilegiada, abandonou o seu estado glorioso, a forma na qual ele se encontrava e desceu assumindo a forma de servo. É o que Paulo diz, é a expressão, são as palavras usadas por Paulo em Filipenses capítulo 2, quando ele fala deste tal processo de descida. Assumiu a forma de servo. Servo de quem? Servo de Deus. Porque quando ele estava na forma de Deus, obviamente, ele estava numa condição em que ele sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Vocês podiam dizer amém de vez em quando. Quando ele estava na forma de Deus, ele sabia o que era o ser humano, mas não sabia o que era ser humano. Ele nunca tinha tido dedo, unha, sistema nervoso, globo ocular, nunca tinha sentido sono, como o nosso texto diz que ele sentiu, nunca tinha tido fome, nunca tinha sido tentado, e até morrer, e ainda que escandalize alguns, eu vou dizer mesmo assim, e até morrer ele morreu, porque em Hebreus 9, 27 está escrito que aos homens está ordenado morrer, vindo depois disto o juízo. Então Jesus experimentou a nossa realidade, quando ele se torna na forma de servo, porque ele estava na forma de Deus, desceu do céu, passando a ter uma vontade própria de homem que deveria ser evitada e refreada, para que a vontade de Deus, contrastando-se com essa, prevalecesse. Nesta forma de servo, ele foi um servo obediente, porque o servo pode ser obediente ou desobediente, mas Jesus, uma vez na forma de servo, foi um servo obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Oh glória! De fato, somente depois que ele se fez como homem, somente depois que ele abandonou a forma de Deus e nasceu como homem e cresceu nesta terra, é que ele pôde aprender a obedecer.
Como ele aprenderia a obedecer se não tivesse vontade de fazer a coisa errada? Se ele não tivesse inclinações ao mal? Se ele não fosse tentado como nós? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, nós temos um que, como nós, em tudo foi tentado. Naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Graças a Deus por isso. Afinal de contas, ele não socorre a anjos, mas socorre aos descendentes de Abraão. Somos filhos de Abraão pela fé. E somos herdeiros das promessas. Mas tudo isso graças ao socorro do plano de redenção executado em Cristo, neste processo de descida. Mas às vezes não conseguimos entender bem o que a Bíblia fala de tão grandioso, de tão glorioso neste processo de encarnação. E por causa disso, por causa da nossa estupidez, por causa dos nossos pregadores prediletos, por causa destes seminários nos quais estudamos, né? Cemitério e seminário às vezes são parecidos e a gente se confunde, né? Mas aí a gente acaba pensando o quê? Que Jesus esteve na terra, mas estava como Deus, onisciente, onipresente e onipotente. E aí nós perdemos a bênção por causa da nossa idiotice. Achando que estamos certos, defendendo a verdade cristã, estamos perdendo a bênção. E aí quando lemos Filipenses capítulo 2, por não entendermos este processo de descida de Cristo, pensamos que o texto está falando o que Jesus fazia todos os dias pela manhã, antes de escovar os dentes ainda em de jejum. Né? Assim que se acordava, ele se esvaziava da forma de Deus e assumia a forma de servo. Como se todo dia pela manhã, antes do jejum, antes de escovar os dentes, ele apertasse um botão, ligasse um interruptor, aí perdia a onipotência, a onisciência e a onipresença e assumia a limitação, fraqueza humana. Todo dia pela manhã, ele se esvaziava da glória, antes de escovar os dentes, aí virava homem de novo. Não, gente. Ele se esvaziou uma vez. Ele saiu da forma de Deus uma vez, quando desceu do céu, assumindo a nossa natureza, quando passou a ter uma vontade própria, que deveria ser evitada, para que a de Deus prevalecesse. Mas ele foi obediente todos os dias, até a morte e morte de cruz. Se esvaziou uma vez, transformou-se uma vez, largou a forma de Deus, assumiu a forma de homem uma vez, embora tenha se humilhado e sido obediente todos os dias. Nos dias da sua carne, a Bíblia diz em Hebreus 5,7, nos dias da sua carne, ele ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E tendo sido aperfeiçoado neste processo, tornou-se o autor da salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Nós poderíamos passar uma semana citando textos do Novo Testamento aqui, repetindo e repetindo verdades bíblicas sobre a importância da identificação de Jesus com a humanidade, e a gente não ia esgotar o assunto. Mas eu quero apenas que você entenda que quando nós encontramos textos como estes, de Lucas, capítulo 8, do versículo 22 a 25, nós estamos vendo aspectos da vida humana de Cristo. E o texto, que é a parte inspirada por Deus, é suficiente para nos fazer pensar da forma correta. O texto é a parte inspirada, porque toda escritura inspirada é útil para ensinar, para educar, para corrigir e para repreender. O texto é útil, não importa o seu PhD em divindade, o seu pedigree, se você é o maior diabologista de Ubajara, a sua formação, a sua intelectualidade, seus cursos, sua retórica, não importa. Não é através da nossa imaginação, das vozes da nossa cabeça e da nossa capacidade de raciocinar que a gente vai entender o que Deus diz. Eu não preciso tentar ler a mente de Deus. Já está revelado o que Ele tem para dizer. A sua palavra é suficiente. Se eu respeitar a limitação da revelação do texto, eu irei muito bem. Tudo que vai além do texto, ainda que seja em nome da luz, em nome da verdade, em nome do amor, ainda que seja, se ferir a verdade bíblica, foi além, não presta. E o texto diz que num daqueles dias aconteceu que Jesus Cristo entrou num barco em companhia dos seus discípulos. Ele estava no mesmo barco da gente. E disse-lhes:
passemos para outra margem. E enquanto navegavam, ele adormeceu, porque tinha características humanas, fraquezas, limitações humanas, uma condição meramente humana, porque afinal de contas, ele veio para resgatar, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, o ser humano. Então ele se identifica com o homem. Ele dormiu, estava cansado, e os discípulos continuavam na navegação para tentar cumprir o propósito de Cristo de chegar do outro lado. Mas sobreveio uma tempestade de vento no lago, que fez com que todos os que estavam no barco corressem perigo de morrer. Eu sei que o resto da história demonstra que Jesus vai ser acordado às pressas, pelo desespero dos discípulos, pelo medo de realmente estarem morrendo, embora eles não estavam morrendo porque conseguiram correr até Cristo e falar com ele dizendo o seu temor. Eles estavam morrendo de medo, eu sei, mas não estavam morrendo de fato e de verdade. Mas se essa história não tivesse terminado assim, ou melhor, se o protagonista da história fosse você, se fôssemos nós, numa situação semelhante a essa, já que Jesus entrou no barco dos discípulos, estando no mesmo barco, quer dizer que nós também poderíamos passar por coisas semelhantes. Às vezes é uma viagem física, de um ponto A para um ponto B. Você quer sair de uma cidade para outra, e no meio do processo da realização do seu desejo, do seu propósito, acontece um incidente, um acidente, alguma coisa, interditando ali o seu caminho, a sua vontade, o seu propósito. Pode não ser uma viagem física, às vezes é uma faculdade que você quer cursar, é um empreendimento empresarial, é um negócio, um relacionamento conjugal, você quer casar com alguém, um ministério. O fato é que nós temos alvos na vida, sejam locomoções físicas de um ponto A para o ponto B, seja um projeto de vida. O fato é que sempre que estamos no curso da realização daquilo que queremos, somos surpreendidos, às vezes por coisas boas, às vezes por coisas ruins. Jesus, o Filho de Deus, foi surpreendido por uma tempestade de vento que trazia morte. O vento, do jeito que estava se comportando, e o mar revolto como se encontrava, fazia com que os que estavam no barco corressem perigo de morte. O que nós faríamos? Se no processo do relacionamento, se durante aquele casamento, se na abertura daquela empresa, se naquela faculdade, seja o que fosse, nós fôssemos surpreendidos por uma desgraça, por uma desventura qualquer, uma doença, um incidente, um acidente, sei lá o quê, né? Uma coisa acontece, como você reagiria? Como você encararia o fato? A maioria dos religiosos, que baseiam-se em superstição cristã, e não necessariamente na revelação clara da Bíblia, considerando a Bíblia como uma revelação progressiva, sabendo que é na nova aliança que nós temos a revelação mais clara do que Deus realmente pensa, de quem Deus realmente é e do que Deus realmente deseja para o homem. Muita gente se baseia mais na superstição. O que esse povo faria? Provavelmente é porque não é da vontade de Deus, né? Se isso está acontecendo, será que é porque Deus quer me ensinar alguma coisa? Será que é uma lição do Pai? Ou será que eu fiz alguma coisa errada? Será porque eu não dei o dízimo do mês passado? Será que eu estou fora da vontade de Deus? Ou é porque eu não fui guiado? Sempre a gente procura uma desculpa para justificar o confronto com o fracasso. Ou é culpa de Deus, ou é culpa da gente, e as pessoas se esquecem que nós estamos em um mundo onde Satanás é Deus. Diz amém, criatura? Nós estamos em um mundo onde Satanás é Deus. Não se pode desprezar esse fato. Não adianta você esconder a cabeça, rolar no chão e fingir de morto como um cachorro. Esconder a cabeça num buraco como um avestruz. Ser crente neste mundo onde Satanás é Deus não é viver deitado em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Amém, gente? Coisas assim acontecem. Eu não posso evitar, por mais fé que eu tenha, por mais santo que eu tenha, por mais santo que eu seja, por mais comunhão com Deus que eu tenha, eu não posso evitar que uma situação como essa chegue na minha vida. Eu não posso evitar que um inimigo bata na porta da minha casa. Eu posso evitar que ele se sente no sofá e fique assistindo a minha televisão. Eu não posso evitar que um passarinho sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho nos meus cabelos. Você não tem condição de evitar, por mais crente que seja, que Satanás te ataque, mas você pode colocar ele para correr.
Que bom estar numa igreja que a gente pode falar isso abertamente, né? Que bom que aqui ninguém tem medo de falar do diabo, de escancarar as coisas. Porque hoje em dia as pessoas ou não sabem, são ignorantes a respeito do assunto, ou parece que tem medo de tratar as coisas como elas são. Mas você observa numa situação como essa, Jesus foi surpreendido exatamente como alguns de nós somos na vida. Uma coisa ruim. Não vem dizer para mim que essa tempestade era uma bênção. Não vem dizer para mim que essa tempestade era uma coisa boa. Independente de como acabou, não pense de trás para frente. Raciocine pensando na vida como ela é. Surge o problema, o que é que o crente faz? A maioria dos crentes se ajoelha, levanta a mão para o céu e fala: ó, saboroso Deus, tudo que eu queria era passar dessa margem para outra. Mas já que eu não quero, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Não é mais ou menos assim? Né? Soberano Deus, controlador de todas as coisas. Porque nós achamos que pode ser da vontade de Deus que a gente morra ali. Tem gente que muitas vezes é atacado por uma enfermidade mortal e fica com dúvida se é Deus ou é o diabo. Pode ser que Deus queira me ensinar uma lição com isso. Então não tome remédio, porque tomar remédio é gasear a aula. Alô? Vocês sabem o que é gasear? Pensei que o cearense falava diferente, porque na minha época, na cidade de Fortaleza, era gasear que falava, né? Quando o aluno não vai para a escola. É assim que fala aqui? Pronto. Irmãos, não há nada errado em tomar remédio, ir para os médicos, se consultar, porque afinal de contas, os remédios e os médicos estão lutando contra o mesmo diabo que nós. Estão do nosso lado. Amém, irmãos? Por que que Jesus andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo? Porque Deus era com ele. Ele não curava os oprimidos de Deus, porque Deus não oprime com enfermidade. Deus pune com enfermidade. Deus mata e joga no inferno, se necessário for. Mas como Romanos capítulo 13 explica muito bem, Deus não pune sem motivo. Deus não é um carrasco, um déspota, regedor de um sistema totalitário que manda e desmanda só para provar quem é que manda aqui. Não, Deus não é assim, irmãos. Deus é bom, Deus é amor. Ele faz o sol nascer sobre o bom e o mal e a chuva cair sobre o justo e sobre o injusto. Se você não está em pecado, se você não merece uma punição, se a longanimidade de Deus não vem aguardando sobre a tua vida já faz tempo e você insiste, obstinado no pecado, não tem porquê você achar que precisa morrer. Não tem porquê. Porque eu sei que dependendo do comportamento da pessoa, a pessoa pode ser punida por Deus, disciplinada e morrer mais cedo. Jesus curou um homem lá em João capítulo 5 e depois Jesus encontra ele no versículo 14. Aí Jesus chega perto dele e diz assim: olha, agora que estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. É praga que ele está jogando? Não. Ele está mandando a real, um papo reto, sem arrudeio. Está curado? Glorifica a Deus. Mas não peque mais não, viu? Porque senão, ó, vem coisa pior. Lembra do homem de 1 Coríntios capítulo 5? Paulo disse: eu ouvi falar que tem um rapaz tendo relações sexuais com a mulher do pai dele. Vocês não tomaram providência, mas eu já decidi. Não estou aí não, mas quero que vocês concordem comigo. Vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus. Todo mundo se esquece da parte, em nome de Jesus, né? Por que Paulo diz que quer entregar a Satanás em nome de Jesus? Porque é uma coisa que o próprio Cristo faria. Ele está fazendo como representante de Cristo. Em seu nome, ele diz: entrega a Satanás para a destruição da carne, morte física prematura, a fim de que, quem sabe, ruim de tudo, como diz o carioca, né? Pelo menos o espírito se salva no dia de Cristo. Porque, embora seja uma morte horrorosa para um crente que confessou Jesus como Senhor da sua vida, é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Amém ou ai de mim? Sim, eu sei que Deus pune, eu sei que Deus disciplina, eu sei que Deus mata, eu sei que Deus joga no inferno, eu sei de tudo isso. Mas o problema é que às vezes a gente está tão focado na coisa errada, pensando tanto no negativo, e não observa que nem sempre você está passando por uma coisa porque você merece a punição. Vivemos uma vida cristã
vulnerável, frágil, sempre querendo encontrar a culpa para um determinado mal. Eu me lembro que lá em João capítulo 9, os discípulos passavam com Jesus, viram um cego de nascença e chegaram para Jesus e falaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Que coisa mais estranha essa pergunta. Vocês nunca pensaram sobre isso? Quem pecou, ele ou os pais, para ele nascer cego? Ele pecou onde, pelo amor de Deus? Onde é que esse homem foi pecar para nascer cego? Como é que ele pecou antes de nascer? Mas os absurdos do pensamento humano vão além da imaginação. Às vezes, as nossas ideias, a realidade, é mais assustadora do que a própria ficção. E existem crendices de pré-existência dos espíritos humanos que, porventura, venham a encarnar. E os judeus não estão isentos do pensamento da reencarnação e de coisas semelhantes. Como se pecados neste mundo, onde eles estão pré-existentes, eles poderiam trazer consequências para o mundo natural quando nascessem. Mas o fato é que a pergunta é válida, cada um com a sua ignorância, né? Cada um com as suas besteiras, cada um com as suas dúvidas. E eles perguntam: quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que nascesse cego? Pelo menos uma coisa os discípulos parecem entender: tem uma ligação da doença com o pecado. Amém? Pelo menos uma coisa eles conseguem entender: que o pecado adoece. E que às vezes as pessoas até morrem fisicamente de forma prematura por causa da vida de pecado que vivem. Assim como Jesus levou no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, no mesmo lugar, no mesmo dia e na mesma hora, ele também carregou com as nossas doenças e com as nossas dores. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Em Cristo temos paz, em Cristo temos saúde. Temos vida. De fato, a palavra grega para salvação abarca vários conceitos diferentes que podem ser aplicados, inclusive são usados assim nos textos do Novo Testamento. Salvação, no grego, significa libertação, cura, segurança, preservação e perfeição. Maturidade espiritual. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Agora, nós temos algumas dificuldades técnicas das nossas Bíblias que acabam nos deixando em parafuso. Você pega, por exemplo, a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, em João capítulo 9, que é a versão que eu gosto de usar para pregar. Você vai pegar lá para dar uma lida sobre o homem que nasceu cego, e na minha versão, que é essa, que eu citei, diz assim: eles perguntaram quem nasceu, quem pecou, ele ou os pais para que nascesse cego. Aí, na resposta de Jesus, no versículo 3, em João 9, ele respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Ou seja, os compiladores, os tradutores e editores desta versão imaginaram que havia um propósito divino. E embora eles fossem peritos nas línguas originais e versados na língua para a qual estavam vertendo o texto para o português, você observa que a interpretação do tradutor influencia no que vai ser traduzido. Essa palavra foi, que diz na revista e atualizada, alguns de vocês podem conferir depois, essa palavrinha foi, ela foi acrescentada, ela não existia no texto original, ela foi acrescentada com o fim de esclarecer. Mas às vezes a tentativa de fazer uma boa ação se torna mais um obstáculo que tem que ser vencido pelo crente que não sabe desses problemas técnicos associados ao texto da Bíblia. Quantos estão me ouvindo? Mas eles colocaram isso pensando que é porque por trás do que é visível e aparente, nos bastidores da vida, no secreto e no oculto, Deus tem propósito. Foi assim por quê? Porque Deus sabe o que faz, dá o frio conforme o cobertor, escreve certo por linhas tortas, o que tiver de ser, será. Não. Basta que você confira o mesmo texto em outras versões. Quer ver um exemplo? A Reina Valera, que é uma versão da língua espanhola muito famosa, que chegou no português, inclusive, mas ela permanece com o mesmo nome, Reina Valera, é uma versão espanhola. E lá está escrito assim no versículo 3, Jesus lhe respondeu: não foi este quem pecou, nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. Já está diferente, não tem o foi. Eu sei que a interpretação implícita é a mesma,
Mas isso aqui nos ajuda a pensar um pouco melhor, porque ele constrói a frase de forma diferente. Ele não acrescenta partículas, palavras, textos desnecessários, que simplesmente não se encontram no texto original, ajudando um pesquisador curioso a pensar de forma diferente. E para que a gente faça o dever de casa direitinho, a gente precisa entender algumas questões. Primeiro, o texto grego original do Novo Testamento não foi escrito como nós temos ele na nossa língua em português. Ele era construído todo com letras maiúsculas, nós chamaríamos de maiúsculas, os estudiosos, os teólogos chamariam de letras unciais, não importa. O que é importante é a gente entender que eram todas letras maiúsculas, não existia vírgula, ponto e vírgula e sequer os espaços entre as palavras. Esse era o texto grego do Novo Testamento, para você entender a complicação do negócio. Claro que enquanto o grego era uma língua viva, ele foi se desenvolvendo e alcançando novas facetas. Enquanto a língua é viva, ela se transforma, porque quem manda na língua é o povo que dela se utiliza. Como no português, por exemplo, nós passamos 2 ou 3 revisões ortográficas. E nós vimos as transformações pelas quais o português e a gramática do português têm passado. Então, o grego ele foi evoluindo e, claro, em determinadas épocas começou a se distinguir com letras maiúsculas, minúsculas, começaram a surgir as vírgulas, os pontos e vírgulas e por aí vai. Mas o texto original ali do primeiro século, o texto original do Novo Testamento, não foi escrito assim. Quando foi inventada a imprensa no ano de 1434 e se pensou em publicar o maravilhoso, glorioso texto bíblico, o texto do Novo Testamento, é claro que eles precisaram fazer um trabalho científico para reconstruir o que teria sido o possível texto original do Novo Testamento, porque havia milhares de fragmentos de textos do Novo Testamento. E eles precisaram fazer um trabalho muito acurado, uma perícia, para que pudessem reconstruir o texto completo, olhando fragmento por fragmento, fazendo comparações. Mas há dúvidas, não há uma convicção absoluta de quais teriam sido as palavras originais. E qual o sentido original pretendido pelo autor? Os peritos que fazem esse trabalho, que é um trabalho que merece o nosso louvor, eles também são honestos em reconhecer que, por mais que tenham sido dedicados no trabalho de tradução, de compilação e edição do texto que nós temos em português, eles sabem que não sabem de tudo. Vocês estão me ouvindo? Eu sei que alguns de vocês talvez não façam isso, mas eu faço. Eu comprei essa minha Bíblia que está aqui do meu lado, e ela é uma edição do ano de 1975. Ela foi publicada no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1975, 2 anos depois que eu nasci. E na apresentação dessa Bíblia, dessa versão, porque essa edição da Revista e Atualizada, ela tem várias edições. Essa é a de 1975. Mas eles devem ter feito revisões do texto e foram fazendo novas publicações com edições diferentes da mesma versão para o português. Ou seja, continua sendo chamada de Revista e Atualizada de João Ferreira de Almeida, mas são publicações diferentes, edições diferentes, com alterações do texto. Essa que eu tenho, do ano de 1975, tem uma apresentação na qual os responsáveis e os profissionais do texto que o trouxeram para o português fazem, tem uma declaração que eles fazem que eu quero ler para vocês, reconhecendo essa limitação de não saber o que poderia ter sido o texto original pretendido pelo autor. Eles dizem: olha, é certo que toda tradução ou revisão da Bíblia Sagrada, ainda que levada a termo por íntegros peritos bíblicos, é sempre trabalho humano e, como tal, sujeito a falhas. Por outro lado, no entanto, suscetível de melhoria. Ô, glória! Amém, gente? Eu tinha uma versão de Bíblia da antiga Juerp, que era uma casa publicadora da Batista, se eu não estiver enganado, da Igreja Batista. E essa Juerp, nessa parte, tinha um texto bem parecido, mas no finalzinho ela dizia assim: acreditamos que dias virão que maiores conhecimentos possibilitarão uma versão melhor ainda. Ô, glória, eu estou esperando por esse dia. Então você observa a honestidade dos tradutores. Eles entenderam uma coisa e fizeram o melhor que podiam, mas reconhecem: somos humanos, produzimos falhas. Pode ser que não tenha ficado da melhor forma de acordo com o sentido original. E eu acredito que foi isso que aconteceu aqui em João, capítulo 9. E olha que a coisa nem é tão grave, porque me parece que não é um erro de tradução.
é apenas, e me desculpem pelo apenas, mas é apenas um erro de colocação dos sinais gráficos de pontuação. Eu disse apenas porque parece ser mais simples do que traduzir uma coisa errada, mas se você muda o lugar de uma vírgula, de um ponto e vírgula, se você muda isso aí, o sentido todo é alterado, gente. O sentido todo é alterado. Quantos entendem o que eu estou falando? Inclusive tem uma anedota que conta que um senhor era casado e a sua esposa faleceu, e ele querendo prestar uma espécie de última homenagem à sua companheira, ele liga para uma funerária e pede um buquê de rosas bem bonito, com uma faixa na qual ele quer que certas coisas sejam escritas. E aí, falando com o rapaz pelo telefone, ele diz: escreva aí, nessa faixa: na terra, amiga e fiel companheira. Do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Aí chega depois, mais tarde, o buquê com a faixa. Quando o homem vê, está escrito: na terra, amiga e fiel companheira. Do outro lado, se tiver espaço, no céu nos encontraremos. Porque a entoação representa essas marcações, os sinais, as vírgulas, os pontos. E se você muda isso, você muda o sentido. Aqui em João 9, por exemplo, considerando a versão Reina Valera, que me parece ter sido melhor do que a minha predileta para pregar, que é a revista e atualizada, considerando a versão Reina Valera, se você mudasse apenas uma vírgula e um ponto, você corrige tudo. Em vez de você dar essa ideia louca que algumas pessoas têm, de que Deus colocou a cegueira no homem com um propósito maior, para que quando ele fosse curado, Deus fosse glorificado, que é assim que o pessoal pensa que Deus trabalha, né? Em vez de dar essa impressão, você entenderia tudo do jeito que tem que ser, e ficaria tudo em harmonia com o restante que é revelado no Novo Testamento, na palavra de Deus. Eu vou ler a Reina Valera mais uma vez para vocês lembrarem do que o texto diz e vou mudar essa pontuação. Na Reina Valera está escrito assim: não foi este quem pecou nem seus pais, vírgula, mas para que as obras de Deus se manifestem nele, ponto. Ou seja, melhor um pouquinho do que a outra, mas ainda dá a entender que há um propósito, porque ele está doente para que Deus seja glorificado. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Mas se eu mudasse esta pontuação, que é coisa simples de se fazer, até porque no texto grego original não tinha isso, foi acrescentado depois pela interpretação dos tradutores, o texto ficaria assim: não foi ele quem pecou, nem seus pais. Ponto. Pronto. Respondeu a pergunta. Quem pecou? Foi ele ou foi os pais para ele nascer cego? Nem ele, nem os pais. Agora, continuando, na mesma linha, para que as obras de Deus se manifestem nele, vírgula, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Aí sim, faz sentido. Por quê? Porque o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Se ele desfaz alguma coisa, ele não está desfazendo de algo que o seu Deus, que o seu Pai fez. Jesus não desfaria do que Deus fez. Jesus não desfaria o que o seu Pai fez. Se ele desfez algo, é porque aquilo foi feito por Satanás. Porque está escrito: o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. Dá um glória a Deus aí, igreja. Amém, gente? E aí aconteceu que num determinado dia, Jesus Cristo, querendo passar para o outro lado do lago, foi dormir. Enquanto navegavam, sobreveio uma tempestade de vento no lago, fazendo com que os que estavam no barco corressem perigo de morrer afogados. Apavorados, acordaram Jesus, dizendo: mestre, estamos perecendo. Jesus acordou e repreendeu o vento. Jesus fez o quê? Ele fez o quê? Repreendeu. E se eu perguntasse, esse vento estava se manifestando de acordo com a vontade de Deus? Foi Deus que enviou o vento? Foi Deus que enviou a tempestade? De repente, com algum propósito glorioso? Para que a sua palavra registrasse mais um feito extraordinário de Cristo? Para que isso ficasse registrado para a posteridade? Havia um propósito oculto, misterioso, por trás, na mente do saboroso Deus.
Estou pregando muito bem hoje à noite. Cadê os amigos? Aleluia. Não, irmãos. Não. Por que Jesus repreendeu? Porque não era de Deus. Simples assim. Simples assim. Ele não repreenderia uma coisa que o seu pai faz. Ele jamais faria isso. Primeiro, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo, não as obras do pai dele. Segundo, porque Jesus pregava o que ele vivia. Ele não vivia o que ele pregava. Quem faz isso somos nós, que estamos do púlpito, recebemos revelação, falamos coisas sobre as quais nunca havíamos pensado. Depois que descemos do púlpito, tentamos recuperar o tempo perdido e vamos tentar viver o que a gente pregou. Jesus não vivia o que ele pregava. Ele pregava o que ele vivia. E Jesus havia dito em Mateus capítulo 12, versículo 25, que se um reino estiver dividido contra si mesmo, ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, seu reino está dividido. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então Jesus, quando desfazia, repreendia, destruía, ele destruía as obras do reino oposto ao seu. Era confronto. Ele diz isso lá em Mateus 12. Ele diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é uma prova de que um reino diferente deste mundo chegou. É evidente que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino do maligno, o reino das trevas deste mundo, agora tem concorrência. Amém, irmãos? É isso que Jesus Cristo cria, é isto que ele ensinava, é isto que ele fazia. Quando ele repreende o vento, é lógico que ele não está repreendendo uma obra de Deus. Porque o vento, além de tudo, vinha para matar, para roubar e para destruir. Com certeza que estas características só podem ser associadas a um ladrão, coisa que Deus não é. Deus é aquele que dá vida e vida em abundância. Provérbios 10, 22 diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz consigo dores ou desgosto. Provérbios 19, 3 diz, a ignorância do homem arruína a sua vida, vírgula, mas o coração dele fica com raiva de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz, eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Nós queremos colocar nas mãos de Deus a culpa de tudo, a responsabilidade por tudo. E não percebemos que nós estamos em um mundo que jaz no maligno. E se nós não tivermos conhecimento suficiente sobre o caráter de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, nós vamos perder mais fácil e talvez morrer mais cedo. Amém, irmãos? A Bíblia está cheia de exemplos, e esse texto, por si só, é um seminário de uma semana. Lucas capítulo 8, mostrando coisas surpreendentes nas entrelinhas da inspiração sagrada, e a gente não observa esses detalhes. Tem gente que diz, não, com certeza a tempestade só pode ter sido enviada por Deus, porque Deus, o Criador, né, de todas as coisas, sustentador, mantenedor de tudo, é o único capaz de controlar aquilo que ele fez. Quem, que ser, seria capaz de controlar as forças do universo e da natureza? É assim que os bestas pensam. E embora Deus seja soberano, isso não significa que para Deus ser soberano, ele tem que estar no controle minucioso de tudo o que acontece. Porque se quem é soberano é ele, e não o teólogo que discute a definição do que é soberania, se quem é soberano é ele quem decide o que ele controla e o que ele põe no automático. Quantos estão me entendendo? Por Deus ser soberano, ele pode criar uma criatura capaz de até se autodestruir. E o fato do homem conseguir se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus, pecar contra Deus, sofrer as consequências, aliar-se a Satanás, o fato do homem conseguir fazer isso, não diminui a soberania divina, pelo contrário, a confirma. A confirma, porque é Deus quem estabelece que as coisas serão como Ele quiser que serão. Ele não tem que estar controlando a escolha humana, o pecado humano, as besteiras humanas, o erro humano, as desgraças humanas, para estar no controle de tudo.
Ele pode estar no controle, decidindo não controlar todas as coisas minuciosamente, como alguns idiotas imaginam. Vocês estão me ouvindo? Em tempos modernos é preciso uma linguagem moderna. Com certeza, a tempestade não era de Deus. Jesus repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, e talvez isso assuste alguns. O vento e o mar obedecerão. Uau! E eu sei que nesse momento algumas pessoas vão dizer, claro, né, Natan? Só Jesus. Porque Jesus era Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Ou seja, desprezando mais uma vez as características humanas e limitantes que Cristo passou a experimentar desde o momento em que ele desceu do céu, desprezando isso, as pessoas não entendem que não foi por isso que ele fez o que fez. Tanto é que depois que ele repreende o vento e repreende a fúria do mar, ele repreende os discípulos. Repreendeu os discípulos. A história termina no versículo 25 com a repreensão que Jesus faz nos discípulos. Se os discípulos estivessem errados em ter recorrido a Cristo para resolver o problema, desesperados como estavam, acreditando que Jesus poderia dar um jeito na tempestade, se Jesus achasse que isso era certo, ele não os teria repreendido, ele os teria elogiado. Parabéns! Outra vez vos digo, parabéns! Que bom que vocês sabem, sou eu que mando aqui. Não, ele não fez isso. Em vez de elogiá-los, ele os repreendeu. Sabe por que um pai ou um professor elogia um filho ou um aluno? É para que o aluno ou o filho entenda que ele fez bem e deve repetir. Sabe quando um pai ou um professor repreende um aluno ou um filho? Para que o filho ou o aluno entenda que ele errou e numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir de forma diferente. Jesus não aprovou esse comportamento fraco, covarde, extremadamente dependente de Cristo. Porque Cristo estava na terra não para se amostrar, não para eliminar a concorrência com os falsos deuses. Ele não estava participando de um concurso para ver se preenchia a vaga da segunda pessoa da Trindade. Ele estava fazendo isso tudo pelos seus discípulos, por você e por mim. Chegaria um momento em que Jesus teria que subir de volta para o céu, para dar continuidade ao plano de redenção da humanidade. E Jesus queria que o que ele estava ensinando fosse aprendido. Afinal de contas, é para isso que eles eram chamados de alunos, pupilos, discípulos. Então, não adiantava nada Jesus exercer fé, né, como um showman para mostrar o que ele faz, o que ele sabe, o que ele tem, e aquilo não ser transferido para o coração dos alunos. O objetivo de Cristo não era se amostrar, era ensinar para que os discípulos aprendessem que comportamento eles deveriam ter em momentos como estes. Amém, gente? Eu tenho certeza que Jesus não repreenderia os discípulos se eles tivessem tomado uma atitude diferente, se eles tivessem tentado fazer o que Jesus fez. Eu sei que o texto não fala nada sobre isso, não nos induz a pensar nesse caminho, mas eu penso. Porque tem outro texto lá em Mateus capítulo 14, do versículo 22 em diante, quando Jesus Cristo vinha andando sobre as águas e os discípulos aterrorizados, pensando que era um vulto na hora das almas, gritaram assustados, crendo que era um fantasma. Jesus tenta acalmá-los e diz, tenham calma, sou eu, não tem mais. Aí Pedro disse, se é tu, manda eu ir sobre as águas. Aí Jesus disse, vem. Jesus disse, vem. Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Jesus não repreendeu Pedro por querer fazer o que Jesus fazia. Em nenhum momento Jesus disse, fica quieto aí, querido, você sabe que só quem é Deus aqui sou eu. Fica aí que eu já estou chegando. Gostei, Pedro. Não, ele disse, vem. Pedro andou sobre as águas. E Jesus não o repreendeu por querer imitá-lo, por fazer o que ele fez. Jesus tratou com a maior naturalidade do mundo. Ele disse, vem. E eu sei que nós temos a tendência de colocar a responsabilidade do milagre 100% na mão de Deus, porque não percebemos que temos participação do processo da manifestação do milagre. E o povo diz, é porque Jesus mandou ele ir, que é por isso que ele conseguiu andar sobre as águas, por causa da palavra que Cristo deu.
Mas você já parou para pensar que foi Pedro que mandou ele mandar? Né? Pedro mandou ele mandar. Foi Jesus, foi Pedro quem disse, manda eu ir. Aí Jesus disse, vem. Mas a ideia foi de Pedro. Pedro ter a ideia de fazer o que Jesus fazia, não foi motivo de repreensão. Agora, Pedro reparou na força do vento, teve medo, começou a afundar. Pede ajuda, Jesus socorre. Mas agora Jesus repreende ele. Jesus não repreendeu quando ele quis fazer o que Cristo fazia. Jesus o repreendeu quando ele não ficou firme até o fim. Então eu tenho certeza que Jesus não se opunharia. Vocês sabem a palavra que eu quero falar? Então vamos pular ela. Jesus não teria ficado contra os discípulos se eles quisessem fazer o que Jesus fez. Se eles tivessem ousado acreditar um pouco mais. Se em vez de acordar Jesus para jogar batata crente na mão dele. Batata crente, batata quente, nessas horas é tudo igual. Se os discípulos não tivessem acordado Jesus para fazer isso, e tivessem tentado alguma coisa extraordinária, né? Para, em nome de Jesus, para, sai, para. Teria sido melhor. Jesus os repreendeu por acordarem Jesus para resolver o problema. E Jesus os repreende, na moral da história, que está no versículo 25, porque ele espera que este comportamento não se repita numa situação semelhante. Então não é correto concluir deste texto que só Jesus faz o que faz. Se ele estiver no barco, oh glória, se ele estiver no barco. Não, me parece que não é esse o sentimento que a Bíblia quer que a gente tenha. Amém, gente? Agora que você entrou, aguenta até o fim, fica sorrindo, olhando para frente, ninguém vai desconfiar que eu estou falando contigo. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar, e veio a bonança. Sim, ele repreendeu. E a gente poderia falar muita coisa sobre isso, mas quero apenas dizer o seguinte: ele não pediu que Deus resolvesse o problema. Se eu quisesse orar, pedindo a Deus que me ajudasse em uma situação, ou suplicando a Deus que resolvesse um problema para mim, eu poderia fazer. Há textos bíblicos e base bíblica suficiente para que nós façamos oração a Deus e peçamos ajuda. No entanto, tem coisas na vida que você pode resolver sem fechar os olhos, sem ajoelhar, sem orar. Vocês estão me ouvindo? Se você porventura já teve a oportunidade de ver um demônio se manifestando através de alguém, você sabe que naquela hora não é hora de fechar os olhos para falar com o papai do céu, né? Aí fechar os olhos para tu ver o que é que acontece. Não é hora de oração. Você expulsa o demônio em nome de Jesus. Isso não é um pedido, é uma ordem. Mas eu não estou ordenando a Deus. Nem estou falando com Ele. Porque se eu fosse falar com Deus, eu ia pedir, eu não ia ordenar. Mas quando eu dou a ordem ao demônio em nome de Jesus, eu não estou orando, eu não estou pedindo, eu estou falando para ele que ele vai sair em nome de Jesus. O demônio pode não estar manifestado através de alguém, mas muitas vezes, mesmo sem vê-lo, ele consegue atrapalhar a nossa vida, trazer ideias ruins, sentimentos ruins, enfermidades em nosso corpo e diversas outras situações desmoralizantes e paralisantes que Satanás sempre tenta colocar sobre nós. O que é que tu vai fazer nessa hora? Aquilo que tu aprendeu. Em nome de Jesus, sai! Eu me lembro que numa das primeiras pregações registradas de Cristo, enquanto ele esteve na terra, logo após ter sido ungido pelo Espírito Santo, quando saiu do batismo de arrependimento que João pregou, numa das primeiras pregações registradas, se manifestou um endemoniado dentro do lugar onde Jesus estava falando. E ele começou a gritar aquela coisa toda, falando, querendo chamar a atenção para si, falando com Jesus. Aí o que foi que Jesus fez? Você acha que ele disse, suba aqui em cima, fala no microfone? Não. O texto diz que Jesus falou, cala-te e sai. Jesus disse, cala e sai. Cala, sai. É só o que você precisa fazer. Vamos treinar? Como é que é?
De novo. Para decorar. Sabe o que o bicho fez? Quando Jesus disse isso para ele? Gritou mais alto ainda, espumou pela boca, se tacou no chão e saiu. Ou seja, ele está lá falando, aí Jesus não dá atenção, Jesus cala a boca e sai. Ele, É sempre assim. É sempre assim. Então, você tem que ter a ousadia de falar, ordenar. Não é pedir, não vai falar com o papai do céu, não é a hora. Amém, irmãos? Jesus falou com uma figueira, amaldiçoou a figueira secou. Quando os discípulos ficaram admirados, porque aquilo que Jesus falou aconteceu, Jesus disse para eles: vocês tenham a fé do tipo de Deus, porque em verdade vos digo que se vocês disserem a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que você diz, tudo o que você disser será feito. Ele não estava falando sobre oração. Ele não estava falando de oração. Ele disse: se alguém disser a este monte, ei, monte, ergue-te, ô monte, sai, sai. Já pensou em falar com o monte? Não é falar com Deus sobre o monte. Não é falar para Deus do monte. É para falar com o monte. Isso é um negócio meio doido, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ele não falou com um pedaço de pau e deu certo? Ele não falou com a figueira secou? Ele não falou com o vento? Ele não falou com o mar? Ele não falava com a febre? Não falava com os espíritos surdos, espíritos mudos, espíritos cegos, espíritos de enfermidade? Eles não obedeciam. Jesus disse: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Em meu nome expulsarão demônios, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles se recuperarão. Temos autoridade no nome de Jesus. Agora, Jesus, que é o nosso exemplo, o protótipo divino da vida humana normal, que nunca deveríamos ter perdido, está aqui, nas páginas da nossa Bíblia, que amamos tanto, e não observamos quantas lições profundas são dadas. Por que a gente não é abençoado com isso? Por que a gente não tira proveito dos textos? Porque muitas vezes a teologia não deixa. Muitas vezes nossos pregadores prediletos não deixam. Muitas vezes o meu seminário não deixa. O curso que eu faço, o estudo que eu faço, o livro que eu li. E ficamos aquém da bênção de Deus para nós. Vocês estão me ouvindo? No versículo 25, quando a história vai terminar, está escrito que Jesus perguntou para eles: onde está a vossa fé? Essa pergunta é simples, mas muitas pessoas às vezes nem entendem. Sabe por que Jesus perguntou: cadê ela? Onde está a vossa fé? Cadê ela? Porque não dava para ver. Às vezes temos uma impressão equivocada de que fé é uma coisa que ninguém sabe quem tem ou quem não tem. Só Deus que vê o coração é que sabe quem crê e quem não crê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Só Deus sabe quem tem fé e quem não tem. Engano. A fé é uma coisa que dá para ver, ela é visível. Há palavras, há semblantes, há comportamentos que são extensões destas convicções do coração. Do mesmo jeito, quando não é assim, é impossível que o medo, a dúvida e a covardia possam ocultar-se. Dá para ver na cara quem crê e quem não crê. Talvez pensemos que a fé é uma coisa invisível, porque lembramos de um versículo fora do seu contexto, e dizemos: mas a Bíblia não diz que a fé é a convicção em fatos que não se veem? É a certeza de coisas que se esperam? Então, se não dá para ver, não, peraí, calma. A fé não é uma coisa que não dá para ver. A fé é a convicção em fatos que não se veem. Os fatos nos quais sou convicto é que são invisíveis. É convicção nos fatos invisíveis. Mas a fé não é invisível. A fé é a convicção que dá para ver na cara.
Amém, gente? Lá em Marcos capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus Cristo estava pregando na casa de Pedro, e a casa estava lotada de gente, e abriram um lugar no eirado e desceram um paralítico. 4 amigos, juntos com a fé do paralítico, todos se uniram pelo propósito de colocar o paralítico na frente de Jesus. O texto sagrado, inspirado por Deus, diz que Jesus estava pregando e, vendo-lhes a fé, está escrito isso, vendo-lhes a fé, porque a fé dá para ver. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. Em Atos capítulo 14, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala que Paulo, na sua primeira viagem missionária pela região da Galácia, estava na cidade de Listra, talvez, e havia um paralítico, desde o ventre da mãe, que nunca tinha andado, o qual ouvia Paulo falar, que, fixando nele os olhos e vendo, está escrito isso, vendo que ele possuía fé para ser curado, disse ao paralítico: se levanta e firma-te direito sobre os teus pés. Porque ele viu que o homem tinha fé. Jesus disse aquilo ao paralítico porque ele viu que eles tinham fé. A fé é uma coisa que dá para ver na cara. Só que quando Jesus, ele repreende o vento, repreende o mar, quando ele se volta aos discípulos, por que ele disse: cadê a fé de vocês? Por que ele perguntou isso? Porque não havia fé presente ali. A gente sabe disso por causa das palavras e do comportamento dos discípulos. Eles tinham fé na fé de Jesus, né? Acordaram Jesus para Jesus resolver o problema. Tinham fé na fé de Jesus. Mas as coisas não poderiam continuar assim para sempre. Chegaria um dia em que Jesus Cristo iria dar por encerrada a sua tarefa de ensinar sobre o assunto, voltaria para o Pai, e os discípulos teriam que dar continuidade àquilo que ele começou. Então não adiantava simplesmente ter fé na fé de Jesus, eles teriam que crer também. Amém, gente? Então a questão aqui não é a minha fé. Jesus não está querendo chamar a atenção para a sua fé, para o que ele fez, para si. Ele diz: eu quero saber, cadê a fé de vocês? A minha eu sei onde é que está. Cadê a de vocês? Onde está a vossa fé? As palavras deles eram de medo, de angústia, de vulnerabilidade. Estamos perecendo, é o fim. Eita desgraça, ó bagaceira, ó vida, ó azar. Murmurando, amedrontados, às vezes nos comportamos assim, expressando a nossa incredulidade, a nossa dúvida, a nossa insegurança. Eu gosto de Marcos capítulo 4, versículo 40, que é o outro texto que registra esse mesmo episódio, porque nessa hora em que Jesus vai, no final da história, indagar os discípulos sobre onde está a fé deles, Marcos registra da seguinte forma: então Jesus lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? É diferente, mas está relacionado. Cada um falou do seu próprio jeito. Mas é interessante que Jesus tenha perguntado: por que vocês são assim, tão tímidos? Onde está a vossa fé? Sabe o que é mais curioso? É que depois da repreensão de Jesus, quando ele diz isso, no versículo 25, diz que eles, os discípulos, eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: uau, quem é ele? Quem é ele que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é ele? Uau! É mais ou menos o mesmo sentimento que nós também, ainda hoje, temos quando lemos textos como estes. Focamos na pessoa de Cristo, né? E começamos a elogiar, a engrandecer, glorificar o fato de Cristo ser o único capaz de fazer o que ele fez. Mas o objetivo de Cristo aqui, gente, presta bem atenção. O objetivo de Cristo aqui não era chamar a atenção para si. Tanto é que ele pergunta: cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Ele não estava falando sobre a fé dele, ele estava falando da fé deles. Amém? Sim ou não? Onde estava a fé deles. Ou seja, mesmo quando você recebe uma repreensão do professor,
Mesmo quando você recebe uma repreensão do seu pai, eu sei que é um momento desconfortável, mas a repreensão tem um fim proveitoso se ela for absorvida. Para que a repreensão surta efeito e alcance o objetivo, a finalidade dela, eu tenho que parar para pensar sobre o que foi dito. Eu tenho que aceitar aquilo ali. Mas parece que os discípulos, tão admirados como estavam, sequer prestaram atenção nas palavras de Jesus. Porque Jesus não estava falando dele. Jesus não estava colocando em foco a sua capacidade de crer, a sua autoridade, a sua onipotência. Ele não estava chamando atenção para si. Ele os repreende por terem agido mal. Jesus os repreende porque Jesus acredita que eles se tornaram repreensíveis e merecem um puxão de orelha. E aí ele pergunta: por que vocês são assim tão tímidos? Que vulnerabilidade é essa? Que fraqueza é essa? Cadê a fé de vocês? Mas em vez de pensar em cima do que Cristo falou, em vez de pensarem no que Cristo falou, eles perderam o foco e ficaram focados em Cristo, na sua grandeza, na sua pessoa. Quem é este que até os ventos e as ondas repreende? Eles já tinham visto Jesus repreender a enfermidade saía, repreendia a febre saía, falou com a figueira secou. Então eles sabiam que Jesus Cristo repreendia, dava ordens e as coisas lhe obedeciam. E agora, até aos ventos e às ondas, ele repreende e lhe obedece. E ainda impressionados ficam: quem é ele? Mas, se a repreensão de Jesus fosse notada com mais delicadeza, com mais sensibilidade, que eu acho que é isso o que Deus gostaria para eles e também quer para nós, eles teriam pensado de forma diferente. Em vez de eles olharem uns para os outros e ficarem dizendo uns aos outros quem é ele, que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem, eles deveriam ter pensado assim: como assim? Como é que Jesus, com todo o conhecimento que ele tem, com toda essa sabedoria divina, com toda a profundidade espiritual que esse homem possui, como é que ele vem perguntar para mim: cadê a minha fé? Por que eu sou tímido? Será que ele não entende que eu sou homem, que eu não sou ninguém? Eu sou um verme, uma minhoquinha de Israel? Eles deveriam pensar: como assim? Quem somos nós para que até aos ventos e às ondas repreendamos? Como é que ele vem me perguntar por que esse comportamento? Por que eu fui tímido? Por que eu não exercei fé? Pensa nisso, gente. Os discípulos deveriam ter pensado assim. Afinal de contas, quem somos nós para que até aos ventos e às ondas repreendamos e nos obedeçam? Esse era o pensamento que deveria ter ficado na cabeça dos discípulos. Quem somos nós? Como assim, gente? Como assim? Quem somos nós? Para que até aos ventos e às ondas repreendamos e nos obedeçam. Essa era a pergunta que traria a resposta do que escreveu o salmista no Salmo 8. Quem é o homem para que dele te lembres? Ou filho do homem para que o visites? No entanto, tu o colocaste sobre todas as obras das tuas mãos. Os discípulos agiram como agiram porque tinham uma ignorância dupla. Eles nem sabiam quem Jesus, por ser homem, podia fazer o que ele fazia, por isso eles não sabiam quem Jesus era, mesmo sendo homem. Eles não sabiam de fato quem era Jesus como representante da humanidade, que é por isso que eles dizem quem é ele. Mas eles também não sabiam sobre si mesmos, eram ignorantes a respeito de si, que é por isso que acabaram sendo repreendidos por Jesus Cristo. Eles não sabiam sobre si, não sabiam sobre Cristo e não sabiam sobre si. Por isso eles, desconhecendo do que poderiam fazer, por não conhecerem o que Deus pensa deles mesmos, eles não agiram e não entenderam como é que Cristo pôde fazer o que ele fez, porque também não entendiam ainda quem Cristo era. Mas Jesus Cristo tinha um conhecimento duplo. Jesus sabia quem ele era. E como homem, filho de Deus, representante do Pai, ele poderia fazer oposição às obras de Satanás e, como representante do reino de Deus, do reino da luz, desfazer as obras do reino das trevas. Mas Jesus não sabia somente sobre si,
Jesus também sabia sobre os discípulos. Ele sabia quem era, por isso ele fez o que fez, mas ele sabia quem os discípulos de fato eram aos olhos de Deus. E por isso os repreende por não agirem à altura. Eu espero que essa palavra mexa com você, toque o seu coração de forma profunda e te inspire a conhecer mais de Deus em nome de Jesus. Amém? Obrigado pelo carinho, Deus abençoe vocês. Quem quiser o meu material, meus livros, entrem no meu site, loja.natanrufino.com, tá? Beijo no coração e até a próxima vontade de Deus. Amém? Glória! Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.